Boa tarde, então, a todas, todos, todos os profissionais que estão aqui com a gente e para todos também que vão ouvir depois essa gravação. Eu me chamo Alessandra, eu sou farmacêutica, especialista em saúde da família pelo programa de residência da UFSC. Também sou especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Hoje eu atuo eu sou concursada da Prefeitura de Florianópolis e atuo numa unidade básica, que é a unidade básica do Saco Grande, Centro de Saúde Saco Grande, onde eu sou farmacêutica e desenvolvo um trabalho multiprofissional aí dentro da área da farmácia também, só que atuando junto com as equipes de saúde da família. E no nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o papel dos profissionais da APS na gestão da farmacoterapia dos idosos. Bom, o objetivo dessa web palestra, então, será abordar os princípios básicos da farmacoterapia em idosos, incluindo um pouco de farmacocinética, polifarmácia, potenciais problemas, e o papel dos profissionais de saúde, então, nessa gestão da terapia medicamentosa nos pacientes idosos, nos usuários idosos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar e recursos úteis. Então, só para a gente se situar um pouco, né? Eu peguei aqui alguns dados que são de bases de dados internacionais, porque a gente ainda não tem o resultado completo do censo, mas a gente vê aqui nos últimos, desde o censo anterior, ali, Brasil 2010, né, para agora, assim, os dados mostram que a gente tem um crescimento da população adulta no Brasil, né, e um alargamento da população idosa. Então, isso é muito importante para a gente olhar para o futuro do que vem por aí no SUS, né? Quais são as nossas questões que a gente vai enfrentar num futuro próximo. Então, a gente vai passar por essa. A gente está passando por essa mudança da pirâmide etária, e isso vai se transformar no cenário epidemiológico aí nos próximos anos. E também para trazer um pouco da problemática que uma vez aqui no Brasil, o acesso ao medicamento já foi um grande problema, mas atualmente, né, graças à política pública do SUS, a gente tem disponibilidade dos medicamentos, os diferentes componentes da assistência farmacêutica, tem os medicamentos que antigamente eram chamados de alto custo, que são os especializados, né, o medicamento para tratar as condições também de HIV, de sífilis, tuberculoses, né, e só que quando a gente começa a ter o uso do medicamento, né, quando a gente percebe, a gente também começa a ver que existem algumas questões que podem causar danos graves, que são muitas vezes evitáveis, que estão relacionados ao uso, então, dos medicamentos. E a Organização Mundial da Saúde lançou uma meta global em 2017, que fala sobre que se chama Medication Without Harm, que tem o intuito de reduzir os danos graves evitáveis relacionados aos medicamentos. E essa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, ela se divide em 16 dos subdomínios e traz, assim, três principais áreas de ação que estão relacionadas à polifarmácia, às situações de alto risco e também as questões do cuidado, né? Então, o objetivo dessa meta é promover o uso seguro dos medicamentos, prevenir erros, reduzir os danos relacionados aos medicamentos, aumentar o envolvimento dos usuários, dos pacientes, no processo da gestão do seu próprio medicamento, né? Incluindo a compreensão do que é aquele tratamento prescrito, por que ele vai usar aquele determinado medicamento. Também visa fortalecer os sistemas de saúde, porque muitas vezes os sistemas de saúde fraco, ainda não informatizados, ou uma informática ainda que não dá conta de prever esses erros, né? E então busca fazer esse fortalecimento, o relato dos efeitos adversos e tudo mais. E quando a gente pensa em população idosa, a gente rapidamente já pensa no tema da polifarmácia, né? Então, aqui é um outro documento da Organização Mundial da Saúde que fala
sobre a segurança das pessoas que utilizam a polifarmácia, né? Ainda não existe um consenso, diversos autores trabalham diferentes quantidades de medicamento, mas a gente vê que o tema da polifarmácia é quando uma pessoa usa diferentes medicamentos com diferentes propósitos, além de, às vezes, usar os medicamentos para as condições que são crônicas, também utiliza medicamentos de uso agudo, como medicamentos analgésicos e outros, terapias alternativas, chás, medicamentos fitoterápicos, né? E o objetivo, então, é reduzir as prescrições inadequadas e garantir o uso racional dos medicamentos. E por que uma abordagem multidisciplinar é importante, então, na gestão da farmacoterapia de idosos, né? Os idosos, eles têm, muitas vezes, multicomorbidades, né? Eles apresentam diferentes doenças, diferentes condições de saúde, e cada membro da equipe multiprofissional pode contribuir de uma maneira única para ajudar a otimizar a adesão do tratamento desses pacientes. E essa equipe vai desde os médicos, médicas, enfermeiras, farmacêuticas, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde e os profissionais também da equipe multiprofissional, né? E com o ambiente multidisciplinar, a gente consegue melhorar os resultados, reduzir os erros, né? E otimizar a terapia. Então, é muito interessante que, às vezes, o que o paciente, o usuário, nos fala lá no balcão da farmácia, às vezes é diferente do que ele fala lá dentro do consultório para a equipe, ou é diferente do que ele fala para a agente comunitária de saúde. Então, quando a gente tem esse olhar multidisciplinar, né, na questão da farmacoterapia, a gente consegue enriquecer muito mais os detalhes da terapia do usuário e trazer aí melhores resultados. Além disso, né, a gente também vê uma frequente causa de internação por doenças que são sensíveis à atenção primária, como a asma, como a insuficiência cardíaca, a epilepsia e outras, que são muitas vezes por problemas na adesão aos tratamentos ou por uma terapia que está inefetiva. E esse olhar multiprofissional, ele contribui muito para que a gente possa melhorar. Bom, então os principais objetivos, né, de os idosos usarem os medicamentos é basicamente melhorar a qualidade de vida deles, né, aumentar a expectativa de vida, melhorar a questão da saúde mental dos usuários e prevenir as hospitalizações. Mas também existem os riscos, né? Então, alguns riscos que são muito importantes de a gente pensar em relação às pessoas idosas são efeitos colaterais que podem prejudicar a mobilidade, que podem atrapalhar a alimentação por causa de efeitos gástricos e outras atividades diárias da vida do cotidiano do idoso, né? Além disso, a gente sabe também que, apesar de o SUS ter uma lista enorme de medicamentos que faz parte da Rename, mas ainda existem medicamentos que não fazem parte do elenco do SUS, e isso tem um impacto, muitas vezes, significativo na renda do idoso que precisa comprar esses medicamentos nas farmácias privadas, né? O risco da polifarmácia, das interações medicamentosas que muitas vezes são desconhecidas, ou efeitos colaterais graves por essas interações, ou então até mesmo a prescrição incorreta ou excessiva de medicamentos, porque às vezes esse idoso ele vai em múltiplos médicos, diferentes especialidades, e com isso, às vezes, se não tem ali esse olhar da equipe da APS para esse tratamento, pode acabar prejudicando a saúde do idoso ao invés de trazer os benefícios esperados, né? Bom, e quais são os principais desafios, então, que a gente vê com a população idosa, né? No começo de tudo, para a gente começar a falar, a gente tem que lembrar que o corpo do idoso ele vai se alterando conforme o tempo vai passando. Então, vão havendo essas mudanças fisiológicas e, às vezes, também cognitivas que atrapalham o entendimento do usuário, né? Que pode, de alguma maneira, afetar a farmacocinética, a farmacodinâmica dos medicamentos e podem aumentar os riscos, então, associados ao medicamento. Então, exemplos de mudanças fisiológicas, a gente tem
diminuição da função renal, a gente tem questões na saúde ali do fígado também, que é o responsável por metabolizar os medicamentos, e a própria mudança da composição corporal do idoso, né, que pode afetar aí os medicamentos. Além disso, a gente também tem as doenças crônicas e as comorbidades, né, que exigem um tratamento personalizado, uma gestão adequada da polifarmácia, e ali fala também da questão renal e hepática. E aí tem mais um detalhe que é o alinhamento com as preferências do idoso, né? Então, entender o que esse idoso busca, qual é os resultados que ele quer, por que ele está fazendo aquele tratamento e levar em conta essas expectativas, as vontades, as necessidades do usuário para que a equipe possa fazer, então, a escolha da farmacoterapia ideal. Então, como critérios de escolha, né? A gente tem que levar em conta a questão das comorbidades que o idoso tem, porque às vezes um medicamento ele é capaz de atuar em mais de uma questão de saúde. Um exemplo, uma pessoa que tem diabetes e tem pressão alta, ela vai usar às vezes um IECA, né, que é um inibidor de uma enzima que está no rim, para controle de pressão, porque já protege o rim também dos danos que a própria diabetes, a própria hipertensão pode causar, né? Então, também escolher medicamentos que tenham mínimos efeitos colaterais, né? E que não interfiram tanto na vida diária dos usuários. E se o usuário é polimedicado, levar em conta as questões da interação entre os medicamentos, mas das interações que têm relevância clínica, principalmente, porque algumas interações elas se dão no papel, mas na prática a gente não observa isso em grandes quantidades, etc. Bom, para isso, então, é necessário fazer uma avaliação completa desse idoso, levar em consideração não apenas a sua condição de saúde, a sua condição médica, mas também levar em conta as questões sociais, saber se aquele idoso sabe ler, se ele sabe escrever, se ele consegue compreender uma receita, né? Os aspectos emocionais que às vezes afetam a vontade mesmo do idoso de fazer um tratamento de saúde e as questões funcionais, como que está a mobilidade desse idoso, né? Se ele tem alguma restrição, alguma dificuldade em relação a isso. E é importante também que a família esteja envolvida, né, nesse processo para ter uma visão mais completa desse idoso, identificar quais são as redes de apoio, quem são as pessoas que vão auxiliar ele nas consultas, na organização dentro da casa, né? E quando não tem família, qual é a rede de apoio que esse usuário pode ter? É um amigo, é um vizinho, né? É a equipe, às vezes, fazendo a VD, a visita domiciliar. Então, é importante duas coisas, assim, quando a gente vai pensar, né, no idoso. A equipe multiprofissional, ela tem que ter uma visão sistemática das receitas para que a lista dos medicamentos usados por um idoso, ela deve ser revisada periodicamente, levando em conta os diagnósticos atuais e as comorbidades do usuário, porque muitas vezes o paciente iniciou o uso de um medicamento lá antes de ser idoso, mas que agora ele idoso apareceram outras coisas, outras comorbidades, e às vezes aquilo que já era usado anteriormente, às vezes não é revisado, só vai se incorporando novos medicamentos sem levar em conta esse histórico prévio, né? E alguns medicamentos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eles são, na verdade, eles podem ser considerados inapropriados para os idosos, né? E existem duas diretrizes principais internacionais, que é o critério de Beers e a lista Stop Start, que são listas de medicamentos que devem ser consideradas para um idoso. O critério de Beers, ele tem como objetivo observar quais medicamentos podem causar mais riscos do que benefícios para os idosos, levando em consideração as mudanças fisiológicas envolvidas no envelhecimento, né? Um exemplo disso é o uso de benzodiazepínicos por idosos, que pode causar risco de queda, sedação excessiva,
mas que o idoso tem uma questão de dificuldade de sono e às vezes já usava um diazepam lá antes de ser idoso, né? Como que a gente maneja isso com o idoso, né? E outra, o Stop e Start são duas listas, que a lista Stop fala sobre os medicamentos que devem ser interrompidos devido a risco de efeitos adversos e interações, e também identificar tratamentos que deveriam ser iniciados nos idosos, porque às vezes existem algumas novas condições de saúde que passam às vezes desapercebidas e ficam sem tratamento, né? Então, essas duas listas aqui é muito importante, assim, para os profissionais da APS, pesquisar na internet ela, se apropriar desse conhecimento, né? Levar em consideração isso quando for fazer a revisão dessa lista de medicamentos que o usuário utiliza, para que a gente consiga alcançar terapias mais seguras e efetivas para os nossos idosos. O monitoramento dos resultados, né? Então, a gente tem que observar num idoso, né? Como é que está a questão dos indicadores clínicos dele, né? Se está atingindo as metas terapêuticas de pressão, de glicose, de perfil lipídico, mas também levar em consideração, né? Se esse medicamento ele está afetando as questões funcionais, né? A capacidade funcional do idoso, como é que está a interação social, o humor, a cognição deles. Isso tudo é muito importante de a equipe ter em mente, assim, para monitorar se um tratamento funciona, está adequado ou não ao idoso, né? Então, aqui eu trouxe algumas listas para vocês olharem depois com calma, né? Que vai falar detalhadamente desses medicamentos que são inapropriados ou não. Tem essa escala aqui, ó, Clinical Frailty Scale, que é uma escala que ajuda a ver qual é o nível de fragilidade de um idoso. Porque se a gente for olhar na literatura, tem vários medicamentos que, quando o idoso é considerado frágil, ou seja, ele já tem uma limitação física, um risco de queda aumentado e etc., que às vezes ele não deve usar um medicamento. Um medicamento que é bem polêmico, assim, que acontece assim várias vezes, é a furosemida, que é um medicamento utilizado para controle de pressão, mas principalmente para evitar edema em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, esse medicamento, ele é um medicamento que causa um risco elevado ao idoso de queda, então, por causar uma hipotensão postural. E muitos idosos usam esse medicamento, mas está tendo, às vezes, um caso de queda e não é levado em consideração que pode ser o medicamento afetando essa questão, né? E a gente está sempre atento assim às referências bibliográficas, utilizar as databases, né, as bases de dados, para a gente ter sempre na nossa mão evidências científicas que são valiosas na tomada de decisão, né? E também tem o site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que também traz algumas informações importantes. Bom, além das questões farmacológicas, né, a gente viu ali naquele outro slide onde eu falei onde a gente precisa verificar como é que está a questão do humor, interação social, né, e tudo mais no idoso. Então, às vezes o idoso está muito ansioso, não está dormindo, aí vai ver como é que está a rotina desse idoso. É um idoso que não sai quase de casa, que só fica sentado na frente da TV, não interage muito com as outras pessoas, não está praticando, às vezes, nenhum tipo de atividade física, né? Então a gente também tem que olhar para esses outros fatores, né, que são importantes e algumas medidas que são fáceis e gratuitas de ser feito com os idosos são grupos de caminhadas quando eles têm capacidade de caminhar, né, ou algum grupo de atividade física, que esses idosos eles tenham assim um contato com a natureza, eles saiam de casa para ver mesmo o verde, as nuvens no céu, as flores e observar e contemplar a natureza, isso traz uma tranquilidade, uma paz, né? Também a possibilidade de trabalhar com os idosos sobre meditação, né? Que é uma prática que contribui muito, por exemplo, para a redução da ansiedade e tantas outras questões. E então
muitas vezes isso tem ficado de lado, assim, eu vejo que depois da pandemia a gente teve uma diminuição muito grande aí nas atividades multiprofissionais que vão para além das consultas em consultório e etc, né? Mas que para um idoso é completamente necessário para ele ter uma boa qualidade de vida, que ele consiga ainda interagir com as pessoas, né? Que ele consiga ter ainda algum tipo de vida social, onde ele vai se sentir melhor apenas por estar interagindo, né, com as pessoas, ter os momentos agradáveis com as suas famílias também. E então é importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes assim a gente consegue evitar que o idoso use uma polifarmácia tão grande, né? Como às vezes tem receitas lá na minha farmácia de 10, 15 medicamentos, às vezes, que um idoso utiliza, né? E outra questão importante é a questão de a gente considerar sempre a classe social desse idoso, né? E levar sempre em consideração se ele consegue compreender as informações que estão sendo transmitidas, repassadas por nós profissionais de saúde, porque às vezes, ou por uma questão, às vezes, de ser analfabeto, ou de ter uma cognição de saúde mais reduzida também, acaba que eles não compreendem muito bem o que é a doença que eles têm, qual é a comorbidade, e às vezes isso afeta bastante, né? Então, aqui para concluir, né, a gestão da farmacoterapia em pacientes idosos é um desafio complexo, né? Ela exige sim uma abordagem multidisciplinar que faça esse olhar holístico sobre o idoso, essa visão completa desse idoso, que seja sempre revisado de forma cuidadosa, né? Os profissionais devem levar em consideração as mudanças fisiológicas associadas à idade, à polifarmácia, à adesão dos tratamentos. E quando eu falo de adesão, eu lembro que existem adesão intencional e não intencional, né? E a intencional é quando o paciente não quer usar, porque, por exemplo, ele não gosta do efeito que o medicamento produz nele. Um outro que eu trouxe ali da furosemida anteriormente, a furosemida é um clássico, assim, como ela é um diurético potente, muitos idosos não gostam de usar a furosemida porque eles não gostam de ficar indo ao banheiro todo o tempo, ou eles têm uma dificuldade de mobilidade e acham ruim ter que ficar se levantando toda hora para ir ao banheiro, né? E a não intencional é quando às vezes o usuário não entende que ele deve usar aquele medicamento, ou por algum problema ele não está conseguindo acessar, e aí ele não está aderindo ao tratamento, mas não de forma de propósito, porque ele não compreendeu a forma como ele deve usar, a forma adequada, né? E tudo mais. E incentivar, assim, que os profissionais da saúde, eles usem essas revisões, essas ferramentas, esses sites, essas listas, para tomada de decisão com base em evidência científica, né? Também monitorar regularmente os resultados de saúde, para que a terapia medicamentosa seja otimizada e que ela olhe especificamente para aquele paciente, né? Como que os medicamentos afetam a vida daquela pessoa, especificamente. Então, era isso, assim, pessoal. Eu fiz uma apresentação um pouco mais curta, por causa de um compromisso que eu tenho às 16 horas também, mas eu deixo aqui o espaço aberto para as dúvidas, para... Eu gostaria mesmo que vocês conversassem, tirassem, assim, comigo, aproveitassem esse momento para trazer, assim, as questões, as principais dificuldades que vocês têm na prática clínica, se vocês têm intimidade, né, com essas ferramentas, se usam essas bases de dados e etc. Então, queria abrir o espaço aqui também para esse debate com vocês que estão aqui na sala com a gente. Então, é isso, pessoal, agradeço. Se o pessoal digitar no Google, assim, ó, os critérios de Beers, na verdade, consegue em português, tá? Porque são escalas internacionais, mas existem trabalhos realizados por brasileiros com base na referência, né? Então, assim, ó, esse aqui é muito interessante, ó. Ele fala quais são os medicamentos que eles devem ser evitados, né? Devem ser usados com precaução. Por exemplo, aqui, ó, toda a classe de anti-inflamatórios, né? Os idosos, eles têm um risco maior de ter úlceras, né? E sangramentos. Principalmente, assim, usuários que já têm mais de 75 anos, que usam corticoides e outros medicamentos.
Então, por exemplo, aqui é dos exemplos, né? Outro que é muito utilizado aqui nos idosos, deixa eu pegar aqui, ó. Ai, cadê? Meu Deus. Ai, fugiu aqui da minha vista. Mas aqui, ó, questão dos antidepressivos, né? A gente vê que a classe dos tricíclicos, eles têm uma sedação muito elevada em idosos, então deve ser evitado, né? Os benzodiazepínicos todos têm um aumento do déficit cognitivo, delírio, quedas, fraturas. Alguns medicamentos como a testosterona, ó, ela tem questão cardíaca, a hipoglicemia, às vezes o idoso deita muito cedo, daí ele faz uso de insulina, mas ele deita muito cedo e passa muitas horas lá na cama, aí acorda hipoglicêmico. Então, assim, ó, essas listas são importantes para a gente tomar conhecimento e entender como que eu vou fazer para tomar uma decisão e orientar esse idoso, porque se eu sei que ele vai usar insulina à noite, então ele vai ter que ter uma bolachinha lá do lado da cama, né? Se eu sei que ele vai usar uma furosemida que aumenta o risco de queda, então eu vou ter que dizer para ele levantar com cuidado, se apoiando, né, prestando atenção, ou eu vou ter que reduzir a dosagem do medicamento para uma dose menor para evitar esse risco. Então, assim, a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente acha que é bobo o sintoma que ele fala, mas às vezes está relacionado a um medicamento que ele utiliza e a gente nem se dá conta disso, né? Então, eu trago essa questão das listas, assim, como uma coisa bem importante de os profissionais da saúde, como um todo, se apropriar desse conhecimento na hora da tomada de decisão. Bom, E outra coisa que eu vejo, assim, que é interessante às vezes os idosos têm dificuldade de organizar os seus medicamentos em casa, né? E às vezes aí o profissional pega, faz uma organização para ele, mas eu vejo a necessidade dessa organização ser construída junto com o idoso, porque às vezes ele gosta de deixar o medicamento, ele tem um jeitinho lá que ele deixa, que ele consegue se guiar daquele jeito. Aí a gente vai, bota uma coisa nova e não constrói com ele, aí ele não sabe, se perde na coisa que seria boa. Então, sobre esse negócio assim que muitas vezes faz uma caixa de medicamentos, né? Organiza o medicamento para o idoso, que os profissionais da APS acabam às vezes fazendo isso. Uma dica bem importante é fazer essa construção de forma conjunta, usando elementos visuais que o idoso consiga reconhecer, né? Se ele é analfabeto, com imagens que ele consiga dar o significado e entender o momento da tomada do medicamento e tudo mais. Então tá, pessoal, eu quero de novo agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, né? Eu acho que esse tema é muito importante em função de a gente ver essa mudança mesmo da epidemiologia do brasileiro, né? Então a gente tem esse envelhecimento da população e às vezes esse olhar mais cuidadoso para essa farmacoterapia do idoso ali não é feito. Então vai se adicionando medicamentos e no fim das contas, às vezes não é isso que precisava ser feito. Às vezes é parar, olhar, revisar com cuidado, entender quais são as questões e necessidades desse idoso, dessa idosa, para poder tomar uma decisão melhor, né? Então, acho que é importante, assim, a gente, como profissional, se apropriar das ferramentas. Eu gosto muito, assim, de usar vários sites, várias ferramentas de saúde para tomada de decisão, como o UpToDate, né, PubMed, o Micromedex, que é de interação medicamentosa, o drugs.com, vários sites assim que trazem bastante evidência científica. Então, nós profissionais de saúde, quanto mais a gente se apropria dessas ferramentas, quanto mais a gente consegue saber dos riscos e escutar o idoso que está na nossa frente, entender quais são as limitações, né? Entender quais são as dificuldades e entender a pessoa como um todo, seu contexto social, de vida, seu humor, como é que está a interação social, a gente consegue, com certeza, promover uma farmacoterapia que seja em busca desse ideal, onde eu vou trazer os benefícios, as melhoras das condições clínicas e também vou reduzir, então, os danos associados ao uso dos medicamentos. Então, de forma geral, assim, quero deixar para os colegas essa mensagem e
Se tiverem dúvidas, podem me procurar também. Eu estou sempre à disposição para auxiliar. E agradecer o convite e a oportunidade de a gente estar discutindo esse tema aqui nessa web palestra. Muito obrigada.